Amados, Deus não mudou e não muda, Ele continua cumprindo suas promessas, mas eu creio que não é prudente que eu pregue hoje a mesma mensagem que preguei há 15 dias sobre Deus promete e cumpre. Portanto, houve um pequeno erro e eu já endireitei isso, e o meu texto é Isaías 7,14 e Mateus 1,21 a 23. Em Isaías 7,14, o que nós temos, irmãos, é o sinal de Emanuel apresentado pelo profeta, um sinal que foi revelado por Deus através de Isaías, num tempo muito difícil do povo de Deus, naquela época dividido já entre reinos do norte e do sul, norte e sul em guerra, e não apenas em guerra. Acaz, rei de Judá, sendo atacado por Israel e a Síria de então. Quando atacado, o rei Acaz de Judá ficou apavorado, ficou absolutamente amedrontado. E a palavra por Isaías, a mão do Senhor, foi de que ele se acalmasse e não tivesse medo e não desanimasse por causa do furor dos inimigos, que são chamados por Deus de restos de lenha, isto é, no finzinho. Portanto, resto de lenha é tição. Irmãos, já viram tição de fogueira? Eu já tive muitas vezes a experiência dos passeios de fazer uma grande fogueira, e que muitas vezes eu é que alimentei a noite toda por causa do medo de feras, mas os meus amigos comigo tinham medo, mas tinham muito sono. E eu tive medo e fui inteligente naquela hora. E ficaram meus tições. Tições não resolvem nada, não dão nem luz e nem aquecem. Pois bem, foi essa a linguagem de Deus através de Isaías para o rei Acaz. Olha, eles são meros tições, tá? Estão no fim, não se preocupe com eles. E é no meio dessa crise que vem a palavra do verso 14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarás Emanuel. Ora, é claro, os inimigos da fé em Jesus, fundamentada na palavra do Senhor, dizem: mas há tanto tempo antes da vinda deste Jesus, dizem eles, tentando menosprezar a obra do Salvador e Senhor, há tanto tempo, inclusive num contexto desses, o que é que tem a ver esta profecia conosco? Ora, nós devemos olhar de outra sorte, de outra forma, porque quando lemos Velho e Novo Testamento e entendemos, não é só por revelação agora, mas entendemos o texto, Velho e Novo Testamento, e a coordenação deles, eles são ligados, nós sabemos disso. Quem lê só o Velho pergunta sobre a continuidade, quem lê só o Novo pergunta qual é o fundamento. A palavra de Deus é toda ela, a Bíblia é sagrada, que Isaías 55 diz, não volta vazia, nunca voltou, nunca voltará vazia, ela faz o que Deus quer que faça. Nós temos de entender que a resposta de Deus não era aplicada apenas a Acaz, que é o reino de Judá, era aplicada ao mundo todo. A semelhança daquela maravilhosa promessa para o pai da fé, Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém diria: mas como pode ser isso? Só Deus mesmo, para quem não há impossíveis. Outro texto que escolhi é Mateus 1, versos 21 e 22, é o texto correlato, é o texto relacionado, que nos apresenta esta história maravilhosa já do cumprimento da promessa feita ao rei de Judá, sobre a qual li há pouco em Isaías capítulo 7. Mateus capítulo 1, versos 21 em diante. Esta palavra sobre o nascimento de Jesus Cristo, eu escolhi apenas os versos que dizem assim: ela dará à luz um filho, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías:
a Acaz, rei de Judá: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Impressionante a palavra. Os nomes para o Salvador e Senhor Jesus Cristo, todos têm grande significado. Eles não são como os nomes de algumas pessoas, vamos chamá-los de infelizes, que têm nomes até desprezíveis e levam as pessoas ao riso. Foi durante a semana que eu fui conversar com o irmão Ezequias e ele me deu a seguinte notícia. Me deu a notícia que a filha de um dos nossos queridos aqui em Manaus, crente no Senhor Jesus, que é médica, certa feita estava na sua pagela com o nome de um próximo cliente. Todos nós enfrentamos estas situações, né? Aí muitas vezes a secretária cita então o nome do novo cliente, ou nós vemos num painelzinho o número da nossa senha. Pois bem, lá não havia esta senha, era o nome. E aí ela, a médica, que é uma crente do Senhor Jesus, eu chamo agora o senhor Letisgo. Aí ele apresentou-se, um jovem muito velho, simpático, e disse assim: o meu nome não é Letisgo, não, é Let's Go, do inglês, que quer dizer vamos, né? Let's Go tem significado, mas que coisa esquisita para o nome, né? O pai e a mãe desse rapaz, que tem um rosto todo especial para o inglês, mas não tinha muita sabedoria, pouquíssimo discernimento. Já pensou se o meu nome fosse Let's Go? Eu mudaria o nome. Depois de explicar para os meus pais a minha indignação. Mas há nomes mais esquisitos. Nestas listas de INSS e INPS no passado, etc., eu lembro a história do nome totalmente significado. E até hoje eu me espanto com a tolice do pai que faz isso com seus filhos. Então, piedade do nosso filho, já começa pelo nome. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Deus deu nome ao seu filho, nosso Salvador. O nome dele é Jesus, altamente significativo, mas que não é assunto dessa mensagem. Mas disse que ele é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Deus conosco. Irmãos, este nome do Salvador, Emanuel, significa que ele está conosco, mas ele está conosco não apenas do ponto de vista espiritual. Ele tem presença, especialmente no tempo que este texto se reporta, o texto de Mateus, é presença física. Ele nasceu no mundo, ele veio em pele humana. Esta expressão pele humana, Deus em pele humana para Jesus Cristo, não é um nome, uma maneira, um significado que eu criei, é de um autor importante dos nossos dias. E é muito rica esta expressão, Deus em pele humana, isto é, Deus homem, Deus no mundo, na pessoa de Jesus Cristo. E o nascimento dele é absolutamente maravilhoso, é incompreensível, mas a vida de Jesus Cristo, por certo, exige algo fabuloso, algo jamais visto, porque ele é Deus no mundo. Ele tornou-se carne, viveu entre nós, e João diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a nossa visão sempre é turbada por nossa experiência e por nossa pecaminosidade, mas nós vemos a glória suficiente para tomar decisões importantes para a nossa alegria, para o nosso bem-estar e para o cumprimento da vontade de Deus, que é a glorificação dele mesmo em nossas vidas. Irmãos, quando nós pensamos sobre Emanuel, Deus conosco, nós devemos nos quedar um pouco para pensar a respeito de que Jesus experimentou as nossas dores. E nós temos muitos testemunhos a respeito de como ele experimentou as dores dos seres humanos. Os relatos da experiência de Jesus Cristo no Novo Testamento mostram isso. Várias vezes nos Evangelhos a palavra de que ele se compadeceu, isto é, ele sofreu amargamente por nossas dores. Mas há um relato que é uma espécie de esboço pronto
em Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16, que diz assim: pois nós não temos um sumo sacerdote, sim, porque ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e aí o autor sagrado de Hebreus disse assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Emanuel, assim apresentado lá para Acás, no reino de Judá, ocorrência que viria depois de 700 anos da profecia de Isaías. É este Deus maravilhoso a quem nós devemos, podemos com liberdade ir para recebermos ajuda no momento oportuno. Neste momento, na sua vida, quem sabe, é um momento muito oportuno de lembrar esta verdade, de que Deus se tornou homem, entende perfeitamente as nossas dores, tem poder para nos abençoar no meio das nossas dores, tem a condição de transformar as nossas dores de forma muito redentiva em crescimento para nós e para os que apreciam, não com prazer, mas que observam os nossos sofrimentos. Qual é o seu sofrimento? Quais são as suas dores? Por que você está atônito? As dores são reais. E por certo nós que conhecemos a palavra de Deus, não desperdiçaremos as nossas dores, até porque Deus nos apresenta na sua palavra inúmeras afirmações a respeito da realidade das dores de seus filhos. Mas a outra realidade é que Ele vem a nós como supremo e bom pastor para cuidar das nossas necessidades, todas elas segundo a sua vontade. Portanto, que conforto! Quem sabe acaso não experimentou todo o conforto, porque amedrontado, porque apavorado, imaginando que Judá seria como nação aniquilada. Nós conhecemos tanto mais do que Acás. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós vemos deste lado da experiência de Deus ter vindo ao mundo para cumprir toda a vontade do Pai. E nós, portanto, podemos receber esta mensagem e nos alegrar nela, nos confortar por ela. Irmãos, Ele veio com muitas missões, mas Ele veio especialmente salvar, Ele veio orientar, Ele veio confortar. E nós não precisamos ter qualquer temor a respeito dos nossos inimigos. O povo de Deus, desde os primórdios apresentados na revelação bíblica, por exemplo, no Velho Testamento, sempre teve inimigos. Lembramos, por certo, no Egito, o povo de Deus sofreu amargamente debaixo do tacão do faraó. Mas houve um momento quando Deus deu um basta a tudo isso e levantou um homem frágil, e ele mesmo reconheceu sua fragilidade, Moisés. E com um grande poder, Deus, que havia se cansado de ver o sofrimento do seu povo, enviou o libertador. E há poucas histórias tão maravilhosas quanto o êxodo do povo de Deus no antigo Egito. A Babilônia também maltratou os servos de Deus do passado, mas a Babilônia agora tem outro nome, elas têm outros nomes, porque aquele reino também foi destruído. No tempo de Jesus Cristo, o grande e poderoso era Herodes, mas pouco se fala dele agora. E só na longínqua África, na Botsuana, eu encontrei um homem, pedreiro, que tinha este nome, que foi composto no passado. A experiência foi assim:
Eu ajudava na construção de uma capela com amigos meus norte-americanos, da Missão Cristã Sem Limites. E no início, logo para fazer amizade com os pedreiros, alguns 8 que nos ajudavam, eu fui perguntar os nomes deles, eu fui assustado com 2 dos nomes. Um deles, quando eu perguntei, obviamente em inglês, é aquele inglês difícil de pessoa que fala uma língua africana, mas ele entendeu e respondeu, disse: qual é o seu nome? E ele disse: Herodes. Fiquei muito assustado. Mais assustado eu ficarei quando eu perguntei o nome do segundo. Disse: qual é o seu nome? Ele disse: Pôncio Pilatos. Que gente para gostar de nomes antigos e agora sem significado para nós, né? Já se foram, irmãos. Egito, Babilônia, romanos, esses grandes líderes se passaram, mas Deus permanece presente em Jesus Cristo, presente aqui. A obra completa do Senhor Jesus é tão completa nesse sentido do acompanhamento, a presença de Deus conosco, que Jesus diz assim, os irmãos lembram, Mateus 28, 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, abençoe-nos, todos os dias. E assim acontece. Nós precisamos nutrir a nossa vida com esta realidade, e quando fazemos assim, as vitórias têm um sabor todo especial. O sofrimento não nos amedrontam, em última análise, porque nós sabemos com quem estamos. Aliás, nós precisamos saber, Ele está conosco, porque Ele é mais poderoso do que nós. É Ele que nos toma pela mão, e há muito mais segurança assim. Nosso Deus em Jesus Cristo é Emmanuel, Deus presente. Muitas vezes, por causa da nossa maneira de ser, às vezes limitados, ou às vezes não lembrando sempre o que a palavra de Deus nos ensina, nós imaginamos assim: não, hoje o Espírito Santo de Deus está presente. É suficiente, porque Deus não é divisível, não é? É meramente didática esta questão de três. A verdade é que Deus é um só, é trindade divina. Outro grande mistério que nós temos de aceitar pela fé. Mas eu lembro aos irmãos então que o Espírito está conosco, mas o Espírito é Deus. João 14, verso 23 diz assim: a trindade, Deus está conosco. João, no capítulo 14 e no verso 23. Notem a preciosidade deste ensinamento. Diz assim o texto: disse Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Nós é plural, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Somos habitados pelo Espírito. Mas diga, é verdade, nós somos habitados por Deus. Nós somos o templo de Deus. E essa é uma razão muito especial para cuidarmos do templo, cuidarmos da vida. E não é só a vida espiritual, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que maravilha! Deus mora em nós, e não apenas nestes dias, eternamente. Jesus Cristo nos dá um vislumbre desta preciosa experiência, quando Ele diz assim: onde eu estou. Ele fala a respeito no capítulo João 14, verso 3, aquele texto que uma vez o pastor Oliveira de Araújo, amigo nosso, conhecido de tantos membros desta igreja, o atual pastor, ainda pastor da primeira igreja batista em Vitória do Espírito Santo. A história dele é a seguinte: ele disse que quando ele fez a primeira viagem com adolescente, a primeira viagem de avião, se eu não me falha a memória, era um DC-3. Ele aviãozinho de 2 motores, um barulho só, que alguns estudiosos disseram assim: não sabemos como era possível o DC-3 voar, porque não seguia as leis da aerodinâmica que hoje são conhecidas, mas voava, devagar, mas voava. Parecia um besouro que jamais saía da presença de quem via supostamente passando. Mas
Oliveira de Araújo conta que ele fez a primeira viagem como adolescente, uma viagem pequena, de DC-3, e a viagem foi terrível. E a viagem foi tão terrível que ele decidiu, como bom crente, já muito novo, mas bom crente, ele ficou necessitado de uma palavra do Senhor, que prestava até um dia final para ele. Já era consciente dessa limitação, já tinha ouvido falar de acidentes de avião. Então ele abriu a Bíblia assim, a esmo, adolescente, aqui, e ele leu para o seu grande conforto isso: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Lido esta palavra, ele agradeceu em breve a oração, a palavra do Senhor para o seu conforto, e o avião não caiu, chegou ao seu destino, e já no seu destino, naquela noite, ele decidiu continuar mais inspirado, e disse: vou voltar ao texto que me abençoou, e aí ele leu assim: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito: vou preparar um lugar. Aí ele, como adolescente, pensou assim: graças a Deus que na minha fraqueza eu não li, vou preparar um lugar. Ele podia ter entrado em crise final, um aviãozinho desse. Mas irmãos, ele foi preparar morada. Mas a razão é para que onde eu estou estejais vós também. Nós estamos garantidos de Emmanuel, a presença de Deus, né? Foi promessa, foi cumprimento, permanece, e nós nunca deixaremos de estar na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Isso é um grande privilégio. E em nós, Deus conosco, Jesus Cristo conosco, nos salva, nos salvou e nos salva de todos os pecados. E nós não brincamos com a graça de Deus. Romanos 6 diz que nós vamos então viver na lama porque a graça é grande. Não é não. Nós já fomos sepultados. É uma experiência final, sepultados com Jesus Cristo. Outra obra de Deus em nós, em Jesus Cristo, é que Ele nos santifica, continua nos santificando. A carta aos de Corinto, a primeira carta é preciosíssima a respeito destas realidades. E aliás, muitos de nós, todos nós, mas muitos de nós precisamos dar mais atenção para este fato, de que Deus presente em nós transforma a nossa vida, nos aproxima cada vez mais do que Ele quer que nós sejamos. E este é um nobre ideal, é experiência também, por causa de Deus conosco, de Deus conosco. Já falei sobre conforto nas aflições, todas elas, mas quero dizer algo também sobre poder para cumprir a sua vontade. Atos 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Nós somos testemunhas de Deus presente na nossa vida, e precisamos cuidar melhor disso, porque estes são tempos difíceis nas sociedades humanas, e particularmente, como bem entendemos, na nossa sociedade. É reconhecido que muita gente no Brasil quer fugir dos sofrimentos indo para um país que considera perfeito. Má notícia, meus irmãos: não existe um país perfeito. Não. O que nós precisamos é entender que Deus está presente. O que for exigido de nós, se esta está sendo a vontade e vai ser a vontade de Deus, neste país, nós podemos viver para Ele, inclusive cumprindo a sua vontade e testemunhando do Evangelho, e vendo o poder de Deus na vida de muitas pessoas que até agora não o conhecem. Estas pessoas recebendo o poder para, como nós, também levarem a mensagem de salvação a muitos outros. Amados, a maravilhosa notícia que estamos pregando e temos pregado é que Jesus já veio, já vive em nós. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e é por isso que dizemos: Ele vive em nós. Ele mesmo disse: eu vivo e vós vivereis. É por causa da presença dEle conosco. Nós já estamos certos desta realidade, mas quem sabe há pessoas entre nós que ainda não têm essa experiência de ter Jesus, de ser habitados pelo poder de Deus. Para estes, carinhosamente
eu quero trazer um texto do Evangelho de João, que é uma nota marcante, direta, muito clara a respeito da necessidade de pessoas que ainda não têm Deus habitando em si mesmos. Primeiro João, capítulo 1, eu vou ler o verso 12. O verso 10. Aquele que é a palavra, o verbo se fez carne, em algumas traduções da Bíblia. Aquele que é a palavra, que é o poder, que é a ação de Deus, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo todo é a ideia, não reconheceu. E ele, que é Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O entendimento é que ele veio para o povo judeu, que ele criou para abençoar o mundo, mas os seus não receberam. A gente não está falando sobre todos os judeus em todos os tempos. Muitos judeus têm reconhecido Jesus como Messias, o enviado de Deus. Contudo, verso 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça é favor que nós não merecemos, nem de nós merece. Então ele veio para morar na vida humana, morar na sua vida, como já mora na minha. Eu que já o aceitei como Salvador, eu que já aceitei como Senhor da minha vida, que é a experiência de centenas, hoje de manhã, entre nós. Vamos a esta história dos textos bíblicos. O nome Emanuel significa Deus conosco. Mas a questão pessoal mas Deus já mora, já habita e já domina a sua vida? Convenhamos, ele fez tudo de maneira maravilhosa, tudo que precisava ser feito. Foi uma história interessante, e porque a história humana é sempre uma tênue ilustração do que Jesus fez. Mas a história é a seguinte: um príncipe de uma nação muito poderosa, um reino poderoso, decidiu que já era tempo de ele se casar. Então ele subiu na sua carruagem, que era puxada por 6 cavalos mais belos, os mais belos do reino, e em roupas reais ele foi visitar o povão do seu reino. Ele, logo no início da visita, observou uma moça muito atraente, e ele imaginou: eu creio que esta deverá ser a eleita. Mas, sendo sábio e de bom discernimento, aquele príncipe pensou assim: ora, eu nesta carruagem e com estas roupas reais, talvez oprima a mente e o coração da minha eleita. Eu não devo fazer assim, porque se eu a oprimir com o meu status de príncipe, talvez ela de fato não me ame, mas ela deseja o status que será conferido a ela por casar-se comigo, quem sabe, por casar-se comigo. Então ele meditou um pouco mais e resolveu o seguinte, e agiu assim. Ele voltou para o seu palácio, vestiu-se como um homem qualquer e foi a pé para o meio do povo. Fez isto muitas vezes, naturalmente com o seu plano em mente. Eventualmente aproximou-se da que já havia eleito no seu coração e foi oportunamente aceito e casou com a sua amada. Nesta história, o príncipe desce da sua glória para amar, porque é uma história humana, mas nós podemos entender que assim Jesus fez. Ele desceu da glória
Ele andou a pé no meio dos homens. Ele revelou o seu amor pelos homens, a cada um deles individualmente. E ele, de muitos, tem recebido também amor. E que amor precioso! Amor que transforma a vida, amor que assegura a vida abundante e amor que dá certeza da vida. Uma serva do Senhor, preciosíssima e muito talentosa, há muitos anos atrás, escreveu a letra de um hino e fica no Hinário para o Culto Cristão 112, que conta esta história em poucos versos. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e desceste a este mundo tão vil, um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem escolheste por berço infantil. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, sim, por teres nascido Jesus, vindo ao mundo trazer salvação ao que crer na mensagem bendita da cruz. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor e te aprouve do mal nos salvar. Tu provaste do fel sofrimento cruel, morte, e enfim te fizeram provar. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar. Já. Fanny Crosby, famosa escritora de hinos, também escreveu: quero o Salvador comigo e com ele vou andar, pois tão fraco é minha fé, dia a dia em meu viver, sabe o guia e bom pastor, dele tenho pronto auxílio quando me vacila o pé. No trabalho ou no descanso, na tristeza ou no prazer, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Naturalmente que os irmãos que, por graça de Deus, conhecem este hino desde o tempo do cantor cristão e que é repetido, os sábios dos editores do HCC, do Hinário para o Culto Cristão, 347. Irmãos sabem que eu trunquei um pouco a letra para não ser repetitivo, mas o importante aqui é o seguinte: quero o Salvador comigo, isto é, eu quero que a vontade dele se cumpra, eu quero que Jesus seja para mim sempre Emmanuel, ele me habite, ele tabernacule comigo. Que somos tabernáculos, ele habite em mim. Esta é a maior graça, este é o maior privilégio. Amados, vamos cantar um destes hinos para encerrar esta mensagem sobre Emmanuel. E a minha oração é que quem não sabe este hino decora ainda, como alguns aqui, os irmãos aprendam. Vamos cantar o hino 112 do Hinário para o Culto, passando-no de pé. Oh,
vem Jesus habitar comigo. Sabe que estava cantando a respeito da sua própria experiência, por ainda, porventura, não ser habitado até agora. Ele nunca creu publicamente no Senhor Jesus Cristo, mas você quer definir isso, e este é o seu pedido a Deus, que é respondido imediatamente: salvação, mediante o seu reconhecimento de que você é pecador, não tem como salvar-se, mas mesmo assim é amado de Deus, é amado por Deus. Crê nele, a ponto de dizer: vem habitar comigo, vem viver em mim. E ele fará isso com muita alegria e prazer, porque esta é a razão por que Jesus veio ao mundo, para salvar. E ele não veio salvar quem não precisava, porventura imaginava que não precisava. Ele veio salvar perdidos como nós, quando ainda sem Deus. Você quer cantar isto, dizer isto publicamente diante desta congregação? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Senhor Jesus, habita comigo. Tem fé, confiança no Senhor. Levante comigo suas mãos nesta hora, se esta é a sua decisão. Alguém aqui, Deus te abençoe. Pode mostrar. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém. Mais alguém. Deus te abençoe. Mais alguém. Mais alguém. Cantemos o coro mais uma vez. Uma vez. Quatro irmãos entre nós, irmãos sim, porque já cantaram isso que é realidade em suas vidas. Quatro irmãos tomaram esta decisão hoje. Irmãos sabem que a minha prática é o seguinte: quando eu peço que levante a mão, eu não digo depois vem à frente, porque alguns têm constrangimentos sociais ainda, e isto é duro para eles, que eles se sentem enganados pelo pregador. Eu não faço isso. Mas eu quero que aqueles que aceitaram Jesus hoje, por obséquio, anotem seus nomes e telefone, no mínimo, telefone e um papel, e ao sair de entrega. Que alegria nossa por sua decisão. Nossa oração como igreja é que vocês sejam ricamente abençoados, e serão, porque Deus cumpre promessas. Deus sempre cumpre suas promessas. Estamos à sua disposição para ajudá-los no crescimento cristão. A nossa igreja está comprometida com as verdades da palavra de Deus, e só a palavra de Deus. Nós não inventamos doutrina, e Deus nos abençoe para que continuemos assim. Mas eu quero que o diácono Adesso Costa venha aqui ao público e nos dirija a Deus em oração sobre as decisões tomadas. É possível que algumas outras decisões tenham sido tomadas íntimas. Eu desejo que, em nome de Deus, que essas decisões se tornem públicas, para a sua própria alegria e o melhor testemunho deste poder que só é Jesus. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos pelas inspirações dessa manhã. Rogamos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um desses irmãos que nessa manhã tomaram essa decisão de estar ao teu lado, de receber o Senhor Jesus nos seus corações. Nós agradecemos, Pai, porque tu vieste a este mundo, agradecemos porque aqui tu realizaste, Senhor, um ministério, mas um ministério maior. Foi ter morrido por nós, foi ter entregue a sua vida em nosso lugar, em nosso favor, foi ter ressuscitado ao terceiro dia e estar hoje à direita do Pai, Senhor, dirigindo a história deste mundo, dirigindo as nossas vidas, dirigindo a tua igreja, Senhor, para o final glorioso que tens para ela. E agora, Senhor, nós queremos rogar a tua bênção sobre a vida desses novos irmãos. Pedimos que tu os conduzas, pedimos que tu aumentes a sua fé, aumentes o seu conhecimento da tua palavra e continues abençoando as suas vidas até o final dos seus dias, Senhor, quando nos encontraremos junto contigo para celebrar eternamente a tua glória. Nós louvamos, Senhor, o teu nome por este dia, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Poder sentar.